O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. E eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, com o lado B do Rio, 369 ou 369. Tua área lá, Daniel. Chegando no seu feed. Time titular completo com Daniel Soares e Fagner Torres Lima, aqui comigo no estúdio, e Laura Ramos via internet por algum lugar deste mundão. Antes de dar boa noite aqui para os meus colegas de bancada, a gente tem um recado que é muito importante e que a gente passou na frente aqui dos recados, dos momentos dos recados. A partir da semana que vem, sem ser essa agora, a outra, né? Ou seja, a partir ali da semana do dia 15, no caso, terça-feira, dia 16, o lado B muda de dia. Ou seja, durante 9 anos, a gente esteve aí sexta-feira, né? Toda sexta-feira tocando no seu radinho aí. Agora vai ser terça-feira. A gente vai gravar às segundas e vai ao ar às terças. Eventualmente, gravações também em outros dias, mas o lado B agora é, como diz em São Paulo, de terça. A gente está repaginando algumas coisas na Central 3 e no lado B, né? E essa é a primeira mudança, né? A gente é em caráter de teste, a gente quer que seja definitivo, mas a gente precisa também do feedback de vocês. Por quê? O lado B se acostumou a ser uma espécie de resumo da semana, né? Principalmente no campo político, onde quinta-feira à noite as coisas meio que já aconteceram nas grandes instituições, né? Porque os caras trabalham só 3 dias na semana, quinta-feira à noite normalmente já meio que acabou tudo, né? Então a gente vai lá, resume, né? Pega ali o tema mais importante na quinta, que é quando a gente grava à noite, para ir ao ar na sexta de manhã, de tarde. E isso pra gente, enfim, se tornou um padrão e a gente assim se acostumou. Agora, fazendo na segunda, a gente pode continuar fazendo o resumo da semana anterior, mas com a terça-feira, o programa só vai ao ar na terça-feira, a gente vai ter que entender que caminho a gente vai tomar pra gente, por exemplo, não perder um programa porque aconteceu alguma coisa na terça, né? É mais comum que aconteça alguma coisa na terça que a gente falou lá, sei lá, o Bolsonaro não vai ser preso porque o Brasil é país da impunidade. E aí, terça-feira, o Bolsonaro é preso. Tá ótimo, tudo bem também. Mas assim, né, vai furar o programa. É uma nova realidade, vocês vão precisar se acostumar. A gente tem aí uma audiência que acostumou muito a gente ser parceiro de sexta-feira, pessoal que mora fora e tá voltando pra casa na sexta-noite, no sábado de manhã, são vários os relatos, o pessoal bota no carro, bota no ônibus pra ouvir a gente. Bota no final de semana, fazendo faxina. Final de semana, vou correr, vou viajar, vou fazer faxina, vou lavar a louça, lavar a roupa. Bota no final de semana, por quê? Tem a sexta, mas aí só ouve no sábado, no domingo, às vezes até ouve na segunda, por quê? Porque o final de semana ali meio que não acontece muitas coisas, né? Só fatos mais excepcionais. Então assim, é um novo caminho que a gente vai seguir. É claro que, enfim, em termos de conteúdo, segue o mesmo, rigorosamente o mesmo. A ideia é que a gente aborde aqui os temas, os caôs das semanas, seja abordando coisas que vão acontecer na semana ali, a partir da terça, seja coisas que aconteceram na semana anterior e no final de semana. A gente também pretende ter programas que, no jargão jornalístico, né, mais frios, ou seja, entrevistas, né, programas, de repente, mais temáticos que você possa ouvir, não só na terça, mas, caraca, já é quarta, eu não ouvi o lado B. Não, a gente vai lá, dá pra ouvir na quarta, dá pra ouvir na quinta. Então pode ser que a gente também reveze assim, né? Que a gente também já é algo que a gente já faz, né? Também não tem muita diferença. Ou você pode falar a verdade, Caio, que é porque você não quer que a gente concorra mais com o jogo do Vasco da Gama. Pois é, quinta-feira tem jogo do Vasco. Mas a CBF gosta de marcar rodada segunda-noite, hein? Segunda-noite, tem isso. Pois é. E o Vasco joga segunda, né? Ele é experiente nisso. Pois é. Olha, é piadinha. Mas enfim, a gente precisa do feedback de vocês. Pô, legal, foi ok, não mudou muito, ok, gostei. Tá mais difícil, mas dá pra encaixar. Porque também isso, o conteúdo da gente, a gente ainda vai ter que encaixar, né, dentro dessa nova realidade, tá? Então, repito, a gente a partir, né, da semana que vem, do dia 16, né, terça-feira da semana que vem,
da outra semana, no caso, né, a gente muda para terça. Essa semana agora, né, que vai entrar aí a semana do dia 8, a gente não tem programa, né, essa semana, exatamente para dar esse tempo, porque, inclusive, vai ter o julgamento do Bolsonaro, né, e a gente espera que a gente possa estar aqui na outra semana repercutindo a condenação de 1 milhão de anos e masmorra e trabalho forçado para o Bolsonaro e para os seus asseclas, tá? Então ficamos combinados assim. A gente espera que vocês gostem. A gente está trabalhando para isso, com o estúdio, né? Mudou a nossa realidade também, mas a gente trabalhou para isso. E se vocês não gostarem também, vocês avisem. Não gostei. Que aí a gente também senta e vê aí de que maneira a gente resolve, tá bom? Enfim, só muda o dia. De resto, a gente continua os mesmos, né? Pelo menos por enquanto. Ninguém mudou aqui de nada por enquanto. Laura Ramos, boa noite. Boa noite, Fagner, Daniel. Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que nos ouve a partir de agora. Poxa, eu queimada, mas acho que a animação vem semana que vem, né? Hoje a gente acho que vai falar sobre o tema do momento, mas com aquela cautela que a gente, né, quem assistiu, quem acompanhou aí o julgamento, viu que está mais morno do que a gente gostaria. Mas estamos aí para poder comentar, para falar dos nossos desejos também, né? Caio já antecipou um pouco disso. E sempre animada para estar aqui com vocês, colegas e ouvintes. Vamos lá. Pois é, Fagner, boa noite. E a gente vai entrar no tema daqui a pouco, óbvio, mas assim, é uma semana histórica, né? Não é pouca coisa que a gente vai abordar aqui, com todas as críticas que a gente pode fazer e a gente vai fazer. A gente vai abordar hoje um assunto que, por exemplo, os nossos pais não puderam abordar nas suas reuniões, né? Nem avós, nem ninguém. Pois é, boa noite. Boa noite. É uma semana histórica, começou, né? A gente espera que a condenação também seja histórica, porque o julgamento sem condenação, nesse caso, não diria nada, né? A gente precisa da condenação dessas pessoas. Como a gente já vem falando aqui ao longo de bastante tempo, né? Eu costumo dizer que talvez Jair Bolsonaro e sua entourage esteja sendo julgada pelo crime menos grave que eles cometeram ao longo desse período todo, porque são muitos crimes acumulados aí ao longo de 40 anos de vida pública desse cidadão. Mas já que é isso que nos resta, que seja assim, então, né? Que seja considerado culpado, porque não dá mais para o Brasil conviver com esse tipo de situação no seu mundo político, né? Não dá para a gente continuar se considerando um país do futuro, um país democrático, enquanto a gente estiver entranhado na política nacional, figuras como essas, que não têm apreço nenhum pelo diálogo, apreço nenhum pelo debate de ideias, e que só pensa em levar vantagem para si, para os seus, através da força. E a gente sabe que o impacto que causa na vida de nós, cidadãos comuns, esse é gigantesco, né? Então que seja um julgamento com a condenação bastante exemplar, não só para Jair Bolsonaro, como também para todos os outros que fizeram parte aí da sua trama golpista, né? Então vamos em frente, vamos acompanhar. É um dia histórico. Ontem estava pensando, né? Acho que vou até rever na semana que vem o 1985, né? Que é o filme argentino, que, se não me engano, ganhou o Oscar, sobre o julgamento dos militares da ditadura argentina de 73 a 76, né? 76 ou 83? 76 ou 83, é verdade. 73 foi o golpe no Chile, né? Isso, que também, enfim, daqui a poucos dias aí vai completar aniversário. Mas de 76 a 83 o golpe na Argentina. Então acho que eu vou até rever esse filme para dar uma inspirada, e quem sabe o Xandão poderia assistir também para poder pronunciar o nosso Nunca Mais. Daniel, boa noite. Candelária
Central do Brasil, Francisco Bicalho, Avenida Brasil. O Candelária Bangu, direto. Expresso, exato. Eu tava pensando aqui, na minha infância, a linha 369 era Pedra de Guaratiba Tiradentes, via Estrada do Caxambu. Só que minha infância faz 40 anos, né? E a linha não existe mais, foi descontinuada e já tem mais de 20 anos, que é o antigo S13, esse daí. Expressão bom, né? 369 é bom, né? O 366, que era Campo Grande, acabou, que era o antigo S14. O 369, que é o antigo S13, resiste. Semana do julgamento, né? Luara falou, né, que a gente achava que ia ser... É que julgamento é uma coisa chata, né, gente? Parabéns, advogados, né? Porque vocês vivem disso pelo amor. Enfrentar isso todo dia, né? Palavrório, as defesas. E como é um negócio que tá muito na cara, que é todo mundo culpado ali, eles sabem que é muito difícil escapar, né, de alguma condenação. As defesas são as teses mais estapafúrdias. E os auxiliares todos jogando o Bolsonaro debaixo do ônibus, né? Tipo, ninguém negou, ao contrário da retórica da extrema-direita para o seu público nas redes sociais e tal, que é negando a existência de uma tentativa de golpe, nenhum dos acusados nega tentativa de golpe. Eles falam, não tive nada a ver com isso. Inclusive o do general Paulo Sérgio lá, que era o ministro da Defesa, foi o que mais jogou o Bolsonaro debaixo do ônibus, porque ele não só não negou que existia uma tentativa de golpe, como falou, meu cliente não se envolveu e, pelo contrário, ele tentou demover o presidente, que foi a famosa invertida da Carmen Lúcia, né? Demover de quê, doutor? Demovê-lo. De quê? Da tentativa de golpe. De quê? Pois é, a gente vai entrar no assunto já, mas aí eu preciso dar agora, na sessão recado, o recado mesmo, que é um recado que vocês já conhecem, mas a gente tá virando mês, né? E aí sempre que vira o mês a gente imposta a voz, faz um textinho mais legal, né? Por quê? Porque falta muito pouco pra gente bater a primeira meta da campanha no Apoia-se, tá, gente? Faltam aí mais ou menos 15, agora menos, a galera comprou, mas ali entre 10 e 15 apoiadores pra gente bater a primeira meta no apoia.se/Lado B do Rio, né? A gente tem visto aí prefeito fazer propaganda de McDonald's, de remédio de Gol, né? Da Gol. A gente tem visto alguns prefeitos fazendo propaganda. É propaganda, né? Não sei se eles estão recebendo por isso. Espero que não. No mínimo é intrigante, né? Pois enfim. E esses são os prefeitos, inclusive, que não são dos piores. Imagina o pior. O do McDonald's é um dos piores. Pois é. E aí, então, a gente precisa, o McDonald's não vai patrocinar a gente, tudo bem, a gente não quer. E a Gol também não queremos. Passagem eu queria. E essas, se derem passagem, né? Se bem que, a Gol também faz merda pra caralho. E as prefeituras também não vão patrocinar a gente, né? As secretarias de comunicação, de cultura dessas prefeituras não vão patrocinar a gente. A gente precisa de vocês, né? A gente tá intensificando. Esse ano foi um ano muito tumultuado pro lado B, em termos financeiros, vamos dizer assim, tem sido ainda, né? Então a gente está tentando aí mobilizar a nossa audiência a nos ajudar, né? Que é uma forma da gente, pelo menos, igualar, né? A gente conseguir arcar com os nossos custos, né? Então, essa primeira meta que a gente tem lá no Apoia-se é uma meta mais simples, mas eu acho que é a meta mais importante, que é batendo essa meta, a gente consegue arcar com os cachês das pessoas que participam, colaboram, né, aqui com o Lado B do Rio. Então, a gente conta com vocês aí, a gente precisa de mais 10 a 10 reais, assim, tipo, 10 reais, tá sobrando 10 reais por mês. A gente sabe que nem não é para todo mundo que sobra, a gente tem noção que a nossa audiência é a audiência da classe trabalhadora. Então tem uns mais ferrados, uns menos ferrados, a gente super entende, mas quem tiver podendo nos apoiar, o momento é agora. Assim, a gente tá no momento em que, tipo assim, sempre pensei em apoiar o Lado B, tô aqui com 10 reais, 20 reais sobrando, venham. Agora a gente tá precisando de vocês, de verdade, né? Não tem terror psicológico, o Lado B não vai acabar, a gente vai dar o nosso jeito de fazer, mas a gente tá precisando de uma segurança, né? A gente tá chegando aí 9 anos, já entramos aí na nossa temporada 10, né? Já as comemorações da 10ª temporada. Então a gente também, até para fazer um plano legal de 10 anos, a gente precisa também de vocês. Então, assim, se vocês puderem ajudar, é 10 reais, tem plano de 20, tem plano de 50, e aí se você der 20, der 50, a gente vai precisar já de menos gente para bater essa primeira meta. Então, nosso objetivo é fechar essa primeira meta aí, provavelmente nesse mês, assim, eu tô confiante. Se você, Caio, não consigo ajudar, tô aqui quebrado e tal,
você pode, por exemplo, compartilhar. Vai lá, tem Instagram? Vai lá no nosso Instagram, tá lá salvo logo na nossa primeira página. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Porque, de repente, alguém que ouve o lado B, ou que está acostumado, ou que às vezes esqueceu, tem o lado B, não ouço e tal, vai chegar para mais gente, né? Então, compartilhe o lado B, compartilhe o post da gente, pedindo aí o nosso financiamento, porque, de fato, esse é um ano que a gente precisa aí de um colchão, até para entrar no ano que vem. O ano que vem é um ano muito decisivo, né? Inclusive para a gente também, né? Enquanto veículo de comunicação, porque tem aí um desafio tremendo que é reeleger o Lula, então não vai ser simples. Então, por favor, se você puder, vem. Se você não pode ser um apoiador mensal, né, mas está com dinheiro sobrando aí, caiu a restituição, por exemplo, da Receita Federal aí essa semana, graças a Deus, inclusive, ajuda também. Você pode fazer um Pix do valor que você quiser, né, quando você quiser, para ladobdorio@yahoo.com, pixzinho também, sempre vem. É muito bom, né? Receber um pixzinho assim, pum, cai um dinheiro aí pra você. E é isso. Agora o Cesarotti vai tocar o caô da semana pra gente falar sobre o julgamento de Jair e os 40 ladrões. Curioso, eu falei de 40 ladrões, né? Hoje eu tava numa roda de conversa da organização que eu tô colaborando ultimamente e tal. E eles estavam falando sobre, o Jair Bolsonaro. Aí estavam conversando com um bolsonarista, né? E relatando, não, porque, sei lá o quê, mas não pode chamar de corrupto, né? E é muito louco, né? Como isso pegou, né? É muito doido, porque assim, tem uma fala do Fagner que é acho que uma das minhas preferidas dele, 9 anos de programa, que ele fala assim, não há corrupção maior do que corromper os direitos humanos. E eu acho que tá 100% correto. Mas, para além disso, também tem casos de corrupção, né? Do governo. Várias montas, né? Pois é. Desde os pequenininhos. Dos reloginhos. E tem, tipo, o que foi feito com a Petrobras. Exato. Né? Você deixar Eletrobras. A Eletrobras, privatizada com valor muito abaixo do mercado. E abrir... A questão do INSS também. Exato. Agora, né? Devem estar até arrependidos da CPMI, né? Inclusive, ninguém fala da CPMI depois que começou a dar ruim do lado deles. Pois é. O que a gente está vendo, assim, nesse julgamento do golpe, é que tudo que o Bolsonaro e o bolsonarismo foi para poder manter a própria corrupção, manter os esquemas. Isso é um negócio, para mim, cada vez que a gente vê, e quem está no entorno, assim, é impressionante. Como também a gente viu agora com essa última né, do PCC e tal. É um monte de gente em comitiva, de bolsonaristas e tal. Então, assim, parece que todo o esquema do bolsonarismo né, o golpismo, inclusive, é para manter os próprios esquemas de corrupção. Então, se tem uma coisa que podemos chamar Bolsonaro e bolsonaristas, é de corruptos. Pois é, exato. Então, feito esse preâmbulo, vamos falar do julgamento. Eu confesso que eu não consegui acompanhar muitas coisas, vi algumas notícias, vi Fagner, principalmente, revoltado com alguns cortes, principalmente da abordagem da mídia empresarial. Vai ter o momento Observatório da Imprensa aqui, que é o nosso grande papel, honrando aí o Alberto Dines, né, que fazia o Observatório da Imprensa, que eu acho que é um grande tema para a gente debater mesmo, né, porque se a gente tem ideia, né, da história, né, e como eu falei na abertura, né, é um momento histórico do Brasil. O Brasil, essa terra de injustiças, de desigualdades, né? Essa terra, como o Simas diz, né? Que deu certo porque os poderosos lucram em cima da escravidão, do genocídio do povo preto, povo indígena, do feminicídio, né? Da homofobia, da LGBTfobia, ou seja, que dá certo para os opressores em cima dos oprimidos. Esse país está pela primeira vez julgando um presidente que tentou um golpe e seus comandantes militares, né? Ali da entourage, ali os próximos, né? A sala vermelha ali. E por mais que a gente entenda as limitações, a gente sempre fala isso aqui, das limitações da justiça burguesa, a gente sabe quem é Alexandre de Moraes, né? Luiz Fux, né? A gente tem todo a ideia de que não é ali que se resolve, o Brasil não vai se desfascistizar
por causa disso. A gente não vai resolver os problemas de falta de empatia, de solidariedade, né? De ódio de classe desse país, mas a gente está vendo pela primeira vez um julgamento de um cara que tentou um golpe, né? Da maneira dele lá, né? A gente sempre faz essa ressalva aqui, esses golpes aí a brasileira, mas tá vendo, militares, né? Inclusive os militares, o Otávio Guedes falou sobre isso, eu tinha acabado de falar e eu vi a coluna do Otávio Guedes. Os militares estão quietos. Já tem um tempo que eles estão quietos, né? Os militares atuais. Ninguém sabe do humor deles. Ninguém sabe do humor deles, foi o tema da Acho coluna. que eles estão se tratando com um bom endocrinologista, não estão sentindo mais mal-estar. Não estão sentindo mal-estar, né? A história dos militares não teve a reforma que a gente gostaria que tivesse, né? Eu não sei o nome do comandante do exército. Exato. E pela primeira vez em 7 anos eu não sei o nome do comandante. Até teve um aí que falou recentemente alguma coisinha assim, não vi qual que era. Falou do mal-estar dele, mas não estão. Então, assim, isso é importante, né? Isso pode ser decisivo para o que a gente vai enfrentar, principalmente se houver a condenação, em que termos for a condenação. Dito isso, vou começar com você, Luara, que você tem acompanhado bastante também aí o julgamento em si, né? Esse eu não gosto de chamar de circo, porque, com todo respeito ao nosso amigo Ocopipe, né, Daniel, que é um palhaço, beijo, um grande palhaço de família de palhaço, meu ouvinte, um beijo pra ele. Não é um circo, né, mas é um teatro. Os nossos amigos atores e das artes cênicas agora. Também ouvinte. Também tem ouvinte, mas enfim. Como é que você tem visto, Luara, né? Inclusive com as críticas que a gente tem feito ao STF, né? Sobre a espetacularização, e ao mesmo tempo a gente falou sobre isso recentemente, né? Sobre a necessidade também de falar assim, ó, tem um negócio aqui chamado Suprema Corte para julgar esse tipo de coisa, hein? Então também é importante mostrar, né? Como é que você tem visto isso, considerando inclusive as defesas, né? Como a gente já falou aqui rapidamente. Então, Caio, primeiro acho que frisar mesmo, né, o ineditismo desse julgamento, né? O quão histórico isso é, que eu acho que a grande questão aqui é se a Constituição de 88, né, que foi a Constituição ali da redemocratização, eu acho que chega a ser uma palavra muito forte, né, mas se ela é o bastante para resistir ao golpismo, né, que é a maior tradição da política nacional. Acho que isso é realmente histórico. Eu queria chamar a atenção também para a fala inicial do ministro relator Alexandre de Moraes, que antes de adentrar, né, o relatório, ele fez uma importante diferenciação entre pacificação e apaziguamento. Eu que gosto muito de etimologia, de trazer aqui a questão semântica, achei interessante isso, porque enquanto o primeiro, né, a pacificação, o primeiro termo, é tomado como necessário para a restituição dessa pretensa normalidade democrática, se é que a gente algum dia vai alcançar isso, o segundo, né, o apaziguamento, pode ser entendido ali na fala do Alexandre de Moraes, na minha interpretação, como um oportunismo político. E aí alguns analistas já falaram sobre como isso foi um recado aí ao Tarcísio e também aos outros candidatos da extrema-direita que estão tentando se tornar aí herdeiros do bolsonarismo, né? Esse oportunismo político que pode até também deixar brechas, né, a novas tentativas de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Pra gente isso é muito óbvio, né, mas pra extrema-direita que sempre estica a corda, eu achei que foi uma fala interessante, oportuna. A gente pode entrar na discussão aí se cabe ou não ao papel do ministro, mas eu acho que ele, como tem sido essa figura, né, que colocado como um guardião aí mesmo da Constituição, que são, né, os ministros são, e isso deveriam ser pelo menos, eu achei que é um destaque assim, do primeiro dia de julgamento. E a outra coisa que eu venho, eu até pensei em falar disso, mas como meu perfil no Twitter agora é fechado, eu deixei para trazer aqui pro lado B, que é a inevitável comparação, né? Eu acho que até entre bolsonaristas a postura do Lula é elogiada como firme e altiva de quando ele foi julgado, né? Quando ele foi condenado, inclusive naquela farsa da Vaza Jato, da Lava Jato, que depois se tornou Vaza Jato, né? E a diferença com o Bolsonaro, que me parece ainda é mais percebido como um fraco e um perdedor, e não como a vítima que os filhos dele querem fazer crer. Eu acho que existe, sim, a linha dos bolsonaristas que pensam assim, mas cada vez menos. Eu acho que pro bolsonarismo, assim como pro trumpismo também, né, pra extrema-direita, perder é um negócio que pega muito mal. Pega muito mal porque, primeiro, existem os bolsonaristas, principalmente da linha ali, né, do nicho evangélico,
que tratam, e aí vamos falar, né, dos Malafais, que tratam dele como um messias mesmo. Então quando ele perde, quer dizer, o que deu errado nesse plano? Ele não era o escolhido, aí vem de novo, né, podem reformular, como não, vai passar pela provação e não sei o quê, e a perseguição, uma coisa que também está muito ali na linha dessa teologia distorcida que eles fizeram ali, né, que o bolsonarismo trouxe, infelizmente, para a nossa realidade política, mas que eu acho que ainda é menor do que essa ver como o Bolsonaro como um passado, como algo assim, não, vamos, bola para frente então quem que é agora? Né? Porque a eleição já começa a bater na porta. Eu acho que esse é um ponto também que eu quero destacar. Outro, sobre as denúncias, né? Enquanto a comparação que eu falo sobre as denúncias do Lula e do Bolsonaro, quando foi preciso armar toda uma história, né, mudar inclusive entendimentos jurídicos, como a possibilidade de prisão em segunda instância, no caso do Bolsonaro, o que choca muito, principalmente a gente, né, que se considera e que atua como democrata de verdade, é que sobram provas. Né? É engraçado porque o advogado de defesa do Bolsonaro, um dos advogados, ele fala, não tem nenhuma prova, uma única prova. É claro, não tem uma única prova, tem várias. Né? Porque se trata de acho que é por isso que se trata de um julgamento tão atípico. É chocante perceber o quanto a democracia é frágil, né? Mas como é que defende uma democracia sem escancarar essa fragilidade? Eu acho que esse julgamento ele é tão paradoxal por causa disso. Afinal, o que torna uma democracia de fato? Né? São as leis, são as instituições, são seus responsáveis. E quando, como é o caso, esses responsáveis são também aqueles que atentam contra ela. Por que isso não seria suficiente para condená-los? Né? São pontos óbvios, como eu disse, para qualquer pessoa com o mínimo de senso democrático, mas não para um terço da população adoecida pelo bolsonarismo. Eu acho que é aí que está uma conta que a justiça burguesa é incapaz de fazer, porque ela só se veste de ideais liberais quando convém. É só a gente ver a declaração recente do ministro Luiz Roberto Barroso, né, sobre a possibilidade de um projeto de anistia aos golpistas. Ele dá uma declaração dessa, né, que pode passar, não, porque o Congresso tem essa... E depois fala, tem que voltar atrás para explicar, não, mas eu não defendi a anistia. Mas olha o time político também, porque é político o tempo inteiro. As pessoas ficam tentando diferenciar, mas não existe de verdade essa diferença. Né? Aliás, todos os ataques e críticas ao STF, elas têm raiz, não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas para mim é muito evidente, no que eu sempre considerei um erro grave, para não dizer uma aberração, né, ao se tratar do judiciário brasileiro, que é o fato de juízes terem opiniões públicas amplamente divulgadas. Então, assim, por isso que parece, eu acho, por isso que fica tão parecido pra gente com um teatro, né? Porque dependendo de quem vê e do que acredita, parece um processo viciado, porque a gente já conhece a opinião daquele magistrado, a gente já viu a posição daquele magistrado inúmeras vezes. E eu acho uma aberração que a gente veja que ministro tenha perfil em rede social. Eu acho uma aberração, eu acho que a gente devia ter limites muito claros para isso, não para que eu quero ser surpreendida, não é isso. Eu acho que é bom para a democracia que os juízes estejam mais concentrados ali no seu ofício, né? Os magistrados estejam mais concentrados no seu ofício do que dando opiniões, expondo, fazendo conferências, dando palestras em eventos, inclusive eventos, né, muito questionáveis aí, uns Gilmar Palusa da vida. Eu acho preocupante, acho que não é salutar para a democracia, para nenhuma democracia, ainda mais a brasileira, que é, como eu disse, né, alvo da maior tradição nacional, que é o golpismo. Então esses são os primeiros pontos que eu queria trazer aqui pra gente nesse primeiro bloco. A energia Genkidama, né? É Genkidama, Gil, você não conhece? Acho que é Genkidama que fala, que fica ali acumulando energia ali no Naruto não, Dragon Ball. Dani, uma das coisas que a gente tem conversado sobre, né, que eu quero falar sobre isso tal, é o posicionamento, você citou também rapidamente na sua fala, é o posicionamento das defesas, né? Primeiro que, acho que é situar, né, acho que a nossa audiência tá bem qualificada e tá bem informada, né, mas assim, não é um crime comum que a gente está falando, né? Não é um crime, sei lá, né? A gente não está falando de um crime típico, digamos assim, lá do Código Penalzinho, lá, né? O delegado vai fazer uma investigação. É a abolição do Estado Democrático de Direito. É um crime de tentativa de golpe com seus desdobramentos. Então, por si só, do ponto de vista filosófico, já diria, né? O filósofo, já é um negócio, né? A gente está falando de outra coisa. E aí, porque uma das coisas que a gente tem visto
são as defesas primeiro, né, os advogados, né, tendo oportunidades únicas, né, alguns deles, né, de tipo aparecerem, Fazer sustentação pra fazer no a STF, sustentação ao vivo pro país ao inteiro. vivo, e aí vão lá, né, tem lá o cara falando dos cariocas, né, o Fux, como sempre, muito Charmoso, charmoso como os cariocas, né, enfim, fazendo lá seu joguinho, sua graça também, né, pra aparecer, pra ser visto, né. Temos um guardião da ética, um guardião não, um mosqueteiro da ética como advogado, né, O ex-senador Demóstenes Torres, caçado por envolvimento com um bicheiro. amigo do Carlinhos Cachoeira, né? Era um mosqueteiro da ética até um tempo atrás. Também está participando do julgamento como advogado. Como é que você tem acompanhado também de perto essa coisa das defesas? Como é que você viu aí nessa semana? Qual análise você tira desse meio que jogo de empurra, né? Tipo, ou tava doidão, né? Foi mal, tava doidão e tal. Como é que você tem visto isso? Eu acho que a parte técnica das defesas, não sou advogado, né? Mas a parte técnica das defesas se concentraram nisso, de não negar o golpe, não falar que existe. Se distanciar, né, do discurso para as redes sociais, do discurso público dos fascistas em defesa dos seus, de que não houve golpe, que não é golpe se não foi consumado, etc., né? E tentar tirar a culpa individualizada, né? De seus clientes, né? Do tipo, tava rolando um negócio lá, mas não teve nada a ver com isso e tal. E o próprio Bolsonaro, a própria defesa dele foi por esse caminho, porque ele também não nega peremptoriamente que não existia plano e fala, eram uns malucos, fizeram isso, mas imprimiu na impressora do Planalto, mas o presidente não controla todas as impressoras, essas coisas. Isso é a parte técnica. Mas eu não consigo não ver alguma estratégia política unificada nesses mise-en-scène aí de fazer piadinha, né? Fazer parecer um circo, um teatro ou qualquer coisa que o valha. Uma farsa para exatamente descredibilizar o julgamento. Sobretudo para a opinião pública mais difusa. Porque nós, nossos ouvintes, né? A gente fala de política o tempo todo, há muitos anos, estamos mobilizados, desejávamos mais que o julgamento, as condenações, né, e tal. Mas a grande parte, a bolha bolsonarista, pelo contrário, no lado oposto, né, denuncia, vivemos uma ditadura da toga, etc, etc. Mas tirando esses dois grupos, a maior parte da população está completamente, se não alheia, anestesiada, digamos assim, né? Você tem as pesquisas de opinião que mostram que, acho que por mais ou menos 10 pontos percentuais, uns 55, 40 e pouco, acreditam que o Bolsonaro tem que ser julgado, que ele é culpado do golpe, mas você não vê, as pessoas não estão na rua, não está comovendo, não estão discutem, mas assim, sem grande comoção. Acho que tem uma parcela da população, eu acho que eu falei isso recentemente. Tá cansada, né? Que cansou e saturada. E que vê o Bolsonaro hoje. A gente, que é isso, né? A gente tá atento, vê, lê, vê a mídia, vê o Globo News, né? A gente, e sabe que o fascismo não dorme de olho aberto, a gente ainda quer ver esse cara preso, né? Eu acho que tem uma parcela da população que inclusive não gosta do Bolsonaro, ou não gosta de ninguém e tal, que acho que vê o Bolsonaro como carta fora do baralho mesmo. Tipo assim, Sim. Passou o Bolsonaro. Não vamos viver mais isso. O Tarcísio é outra coisa, o Zema é outra coisa, o fulano de tal, não sei, o Lula é outra coisa. Eu acho que tem uma parcela do eleitorado, das pessoas comuns, né? Pessoas comuns é péssimo, né? Porque nós somos pessoas comuns. Mas enfim, não né? são excepcionais. Dos populares, né? Do trabalhador, da dona Jurema, né? Dona pobre Maria, metafórico. O pobre Dona Maria de Piabetá, e o seu João, né? Da posse. Acho que são pessoas que realmente, tipo, cara, o Bolsonaro, se for condenado, melhor, ou legal. Se não for, ele já não vai ser candidato mesmo, ninguém vai votar mais nele. Também essa situação do cara que é o isentão ali, né, que não liga muito e tal, que tomou até asco ao Bolsonaro, mas que, tipo, cara, então assim, não tá essa coisa de quero ver ele preso. Acho que passou mesmo. A gente perdeu isso. Acho que quando a gente... O Lula vence a eleição e a gente ganha, né? O nosso campo vence. Havia uma mobilização do Sem Anistia, Fagner e Luara estavam lá. A gente, como a gente tinha ganhado, quem ganhou foram os lulistas, foram os petistas, né? A gente que ganhou, caralho. A gente tava
mobilizando nisso. Isso foi passando de uma forma que o governo foi acontecendo, isso é importante que se diga, né? Com todas as críticas que a gente tem a arcabouço fiscal, a várias, enfim, tá aí a União Brasil no Ministério, caralho, 4, várias críticas ao governo Lula que a gente sempre tem. É um governo normal. Não virou, a gente voltou, é um governo normal. Ruim, bom, de esquerda, de direita, de centro, de liberal, de não de liberal, mas é um governo. E isso acho que desmobilizou as pessoas não precisam mais lutar, né? A gente quer lutar por mais democracia, mais igualdade, mas não para aquela estrutura que a gente já tinha. Então eu concordo com você, Dani, acho que tem uma desmobilização assim, tipo assim, ó, se precisar ir Bolsonaro e Lula de novo, eu assumo o meu lado aqui e tal, mas como não vai precisar, e aparenta não precisar, né? E mais uma coisa, esse negócio do governo normal, digamos assim, política normal, o velho normal, pelo menos, né? Porque temos um novo normal. Velha política. Mas o velho normal, de 2013 para trás, a extrema-direita tá agindo como ela sempre age, né? Chutando tabuleiro e vendo quem grita mais alto. E a imprensa corporativa, não vou dizer exatamente comprando o barulho, ou até que ponto agindo normaliza. Não, tipo, tá rolando o julgamento e eles fazem de tudo pra desviar, né? Na semana, não à toa, na semana começa o julgamento, vem enxurrada de matéria. O Centrão está pressionando colunas. O Centrão está pressionando pela anistia. Vai pautar a anistia. Tarcísio entrou na jogada. E aí transformou o Tarcísio num um player nacional. Digamos assim, ele tava ali, né? Ele ficava naquela, defendia e nananã. Na semana seguinte que pega um auditor do governo dele envolvido em fraude de 2 bilhões, 2 semanas depois, né? E na semana seguinte, da Faria Lima, da Polícia Federal estourar um escândalo na Faria Lima, também bilionário, de lavagem de dinheiro, de gente próxima a gente graúda do mercado financeiro, de gente que paga aqueles seminários que o Tarcísio sobe palco pra dizer, cansamos de Lula, no Brasil não aguenta mais o PT, blá, blá, blá. Ao invés de ele ter que se explicar. Você ouviu algum repórter perguntar algo pro Tarcísio sobre esse assunto? Ele não assunto? precisa se explicar sobre fraude bilionária no governo dele. Ele não precisa se explicar da proximidade dele de gente lavando bilhões do PCC. Ele nunca precisou se explicar sobre uma polícia, né, que entra na casa das pessoas atirando num cara pelado no banheiro. Nunca precisou E pelo contrário, se vangloria disso, né, que ele ganha voto com isso. Ele aparece no jornal como grande líder nacional, circulando pelos corredores de Brasília, com grande desenvoltura, o homem que virou o jogo a favor da anistia, né? E aí, de repente, vira o grande assunto. E você o principal assunto, em todas as esquinas, né? Deveria ser o julgamento um histórico, né? Um julgamento de golpista, nunca teve no Brasil. E os programas de política só discutem. Vai pautar, não vai pautar, a anistia, tantos deputados, o PP, o União Brasil anunciaram que vão sair do governo, porque o Columbre falou de um projeto para diminuir a pena dos bagrinhos lá, e não sei o que lá. E isso toma o debate, mas tipo, é aquilo que a gente fala aqui também, né? Eles pautam o debate, inclusive do nosso campo, porque o nosso campo poderia estar se regozijando, os filhos da puta estão no julgamento e tal. Meu Deus, vai pautar a anistia. Porque o STF vai passar, não sei o que lá, nananana. E isso é método, né? É projeto. E outro que tá junto com o seu Tarcísio lá, articulando, batendo porta de gabinete, é o Malafaia. Também 2 semanas depois de ter áudios seus vazados, comemorando tarifaço, dirigindo, né, o Bolsonaro, conspirando contra os poderes da República, mas também ele não precisa explicar de nada disso, porque ele já está com desenvoltura circulando pelos corredores de Brasília. E aí a gente entra, né, Fagner, agora que você já encheu o seu peito para falar, a gente entra num negócio que a gente tem falado também, que a gente sempre fala aqui, mas a gente falou no grupo recentemente e tal, que é essa casadinha aí, né, de como a mídia hegemônica, burguesa, empresarial, de direita, liberal, na figura da Globo, né? Vamos botar aqui, né? Que assumiu esse protagonismo. E como ela tem uma jogada casada com a extrema-direita, a partir da figura do Tarcísio, tá muito claro, né? Eu tô aqui o tempo inteiro, desde que em 2023, eu falei, cara, quero ver se o Tarcísio vai ter coragem mesmo de vir para presidente, de deixar uma reeleição fácil, quero ver, só acredito vendo, nananana. Hoje, para mim, virei essa impressão, porque me parece que eles estão lançando o Tarcísio já de agora, o que é um risco pro Tarcísio, mas a gente já falou sobre isso também, falaremos em breve. De agora, tipo assim,
tá bom, o Bolsonaro já foi, né? Vai ser o Tarcísio, se o bolsonarismo, ou o bolsonarismo adere ou não adere e tal. E aí, do nada, o Tarcísio vira um articulador do Congresso, algo que nunca aconteceu, né? Do nada ele vira um cara, fui lá em Brasília, né? Não falou nada, não saiu uma aspa dele, é curioso isso. Da boca de colunistas do Grupo Globo, começa, não, porque vai pautar a anistia, porque a anistia vai sair, não é se, mas quando, e eles têm os votos, ou seja... eu não duvido da força do Tarcísio da de extrema-direita, a gente vive um país fascistizado, não dá pra duvidar que eles têm esses votos, mas me parece um negócio, tipo, vocês não vão contestar se tem mesmo, não vai ter ninguém pra fazer, vamos contar, né? Vamos fazer a reportagem aqui, vamos ver se tem mesmo, será que ele tem 300 e tantos, né? A maioria simples, né? O que ele tem a oferecer, exceto a perspectiva de ganhar a eleição. E mesmo que não me parece tão simples, né? tão certo. E O que ele tem a oferecer? Além do que, antes, para poder a gente pegar o ponto Tarcísio, que eu, como a esperançosa daqui da turma, tenho que colocar Tarcísio virando candidato à presidência, a gente tem uma chance de ganhar a presidência e ganhar o governo de São Paulo também. A gente, que eu falo, a esquerda, né, a oposição lá em São Paulo. Então, isso também abre um flanco ali em São Paulo, né? E que eu acho que merece ser colocado com um esperança necessário nesse momento, né? Porque eles vão ter que colocar esse risco. É um risco se eles saírem um candidato também, ou se eles assumirem outros candidatos que estão aí, né? A extrema-direita também está dividida. E tudo isso que vocês estão falando aí, eu quero trazer mais um dado aqui que eu acho que é bem relevante a tudo isso que a gente está falando, já que Caio citou nominalmente a Globo. Não podemos esquecer todas as mudanças que estão acontecendo no corpo jornalístico da Globo, da Globo News, nas últimas semanas. A gente teve aí demissão de jornalistas, assim, entre aspas, acusadas de ser simpática à esquerda. A gente tá vendo aí dança das cadeiras, né? Inclusive, parece que a profissional que vai assumir o Jornal Nacional, ela não tem, obviamente, culpa pelo que o pai dela fez, mas ela é filha do editor-chefe da Globo 89. responsável pela edição do Jornal Nacional do debate de 89, entre Lula e Collor, né? O Alberico de Souza Cruz. A filha dele agora, que já era jornalista da casa, vai ser também editora-chefe do Jornal Nacional. Era 02 do Bonner. A gente não sabe, né, enfim, o que ela pensa, nada disso, mas a gente... Mas confia. Mas a gente... eu acho que a história nos dá o direito de desconfiar de... Aquilo que o Riobaldo... Cristiana Souza Cruz. Exatamente. Aquilo que o Riobaldo Tatarana tanto fala, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então eu me coloco no direito de desconfiar desses movimentos aí, inclusive das mudanças jornalísticas da Globo. Eu nunca pensei que eu pudesse um dia dizer que imagino que a Globo está dando uma guinada ainda mais à direita com a saída do William Bonner. Né, eu pensei que o limite era esse, mas não, eu acho que tá indo mais à direita, aparentemente. Mas vamos ver. E aí, cara, eu fico sempre muito impactado, cara, porque a gente chegou num nível de degradação em política moral e humana nesse país muito grande nos últimos anos, assim, né, de 2014 para cá, desde que o Aécio Neves não reconheceu o resultado da eleição, a falência política e moral desse país, ela foi muito grande. Assim, a gente viu uma série de acontecimentos que, por mais absurdos que eles se pareçam e por mais absurdo que a gente sempre tenha considerado que esse país eu acho que a gente nunca imaginou ver muita coisa que a gente viu nesses últimos anos, assim. Desde da fascistização da população mesmo, e enfim, todos os comportamentos que a gente viu acontecer ao longo desse tempo, o completo desrespeito que foi com uma presidente mulher, desde o golpe, aí depois, presidente dizendo no gabinete que tinha que manter o esquema de propina e nada acontecer.
ser considerado grande estadista, um reformador, né? Depois disso, a gente viu a violência política ascender de maneira ainda maior, né? Assassinatos de pessoas de esquerda, de militantes petistas, até a eleição de Bolsonaro, assassinato de Marielle. A gente viu muita coisa acontecer nesses últimos anos e eu tive, em algum momento da minha vida, por mais que fosse difícil viver, depois a gente viu a pandemia, enfim, o show de horror que foi, mas durante muito tempo eu cheguei a ter uma certa esperança de que a gente aprenderia, a gente que eu digo, né, a imprensa, né, a gente aprenderia com todo aquele sofrimento, com toda aquela miríade de desgraça que a gente foi obrigado a viver. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que a normalização desses absurdos, ela segue aí até hoje e aparentemente vão seguir no ano que vem também. Eu tenho ficado muito chocado com esse colonismo do humor, da saúde, né? Colonismo da saúde e do humor de Bolsonaro, né? Porque ele não tem comido, porque fontes dizem que ele não está dormindo. Cara, foda-se, cara. Olha o sofrimento que esse homem impôs à sociedade brasileira, olha o que o Brasil virou desde que esse homem ascendeu como um político relevante, porque ele sempre foi um político medíocre, de medíocre para baixo, né? Um sujeito de esqueminha de gabinete, um sujeito de baixo clero total, sem nenhuma relevância, só aparecia em memes na época que nem era meme que a gente chamava, né? Mas aparecia em meme de falas absurdas, e isso de repente virou chefe de Estado, isso de repente virou movimento político, né? O sobrenome desse homem é o movimento político talvez mais importante da história do Brasil nos últimos anos aí. E aí a gente continua naturalizando isso, sabe? Como se o soluço desse homem interessasse, sabe? A democracia brasileira. Não interessa. Pode interessar para a família dele, pode interessar para o filho, para a mulher, enfim, para a entourage que está parasitando ele, porque na minha concepção, Tarcísio de Freitas, por exemplo, é ainda mais rastejante, porque o cara que se dá o trabalho de parasitar o sobrenome Bolsonaro para poder ter alguma chance de vencer alguma coisa na vida, é um ser ainda mais rastejante do que o Bolsonaro. É aquela expressão, né? É a mosca do cocô do cavalo do bandido. É isso aí. Então, e a gente segue naturalizando isso, a gente segue naturalizando o movimento político bolsonarista, a gente segue naturalizando que um político governador da maior economia do país, maior do que muita economia, né, de país aí fora, a gente naturaliza que o governador desse estado seja um ser rastejante como um parasita do fascismo como a gente segue naturalizando todo esse tipo de coisa, e aí ano que vem a gente vai ter que lidar com manchetes como dizendo a alternativa T, né? Essas coisas que a gente viu, né? O super Tarcísio. O Brasil está cansado da polarização. Tudo que a gente já viu, né? A gente viu o super... A saída do Tarcísio. A gente viu no passado o super Aécio, a gente viu a alternativa Temer. Ano que vem a gente vai ver tudo isso com o Tarcísio de Freitas, que é um ser, vou repetir o adjetivo, absolutamente rastejante, um ser repugnante da política brasileira, tão repugnante quanto o Bolsonaro. E a gente vai ver esse sujeito sendo naturalizado como um possível estadista, como um homem que vai devolver a paz social ao Brasil, né? Como um moderado, né? Que ele tá se esforçando pra não ser, imagem, né? Pra não ser, exatamente. Cada vez que ele abre a boca. Mas aconteceu igual com o Bolsonaro, gente. A gente ouvia, não, ele vai se moderar, o Bolsonaro agora vai entender essa instituição. E cada vez que ele abria a boca, ele não conseguia. Tem capa da Veja em 2021 do Bolsonaro construindo pontes. Pois é. E aí... Em 21. Pois é. E aí... Meio da pandemia, tá? E aí, 4 mil mortes por dia. E aí...
eu quero só frisar assim, quando eu vejo isso acontecer, cara, quando eu vejo esse colunismo da saúde, etc., eu fico pensando como seria o comportamento da imprensa brasileira durante o julgamento de Nuremberg, assim. Seria um show de horror. Se o Hitler tivesse vivo no julgamento de Nuremberg, a imprensa brasileira ia dizer que o Hitler estava soluçando. Tava com medo de ser preso e não parava de soluçar. Nossa. Mas como está a saúde do Hitler? Seria isso, assim. Frágil. Porque, guardadas as devidas proporções, né? Essa é a nossa realidade. O Hitler possível o hoje Hitler é o possível Bolsonaro. do Brasil é o Bolsonaro. É o Hitler possível do Brasil. Né? E então, gente, assim, eu fico realmente muito chocado, muito deprimido com o que eu vejo, assim, mesmo nesse momento, assim, supostamente, né, teoricamente e positivo que a gente vive, né, de estar vendo aí a justiça burguesa sendo feita, aparentemente contra esses cidadãos aí, a gente, claro, para essa turma a gente defendia justiça revolucionária, né? Mas já que ela não veio e não tem não tem nenhum sinal de que ela vai chegar, pelo menos não durante a nossa existência. Não está no horizonte. Não está Definitivamente. Ela não está na esquina, então que seja a justiça burguesa pelo menos contra eles, né? Eu fico realmente deprimido, assim, apesar disso, de ver como a gente naturaliza a barbárie nesse país. A barbárie, ela é um elemento de lucro realmente para muita gente. Eu acho que o Brasil, cara, ele é um país com uma discrepância social tão grande, mas tão grande, que aqueles que lucram com a barbárie, eles realmente não têm nenhuma preocupação com o andar de baixo. Nenhuma preocupação. Não tem rosto, não tem nome, não estão entre a gente. Eles não têm nenhuma preocupação com o andar de baixo, assim. Se eles fossem... É porque eles são muito polidos, né? Eles não têm aqui a indignação que nós normalmente temos aqui. Então eles nunca falariam o que a gente fala, mas o que eles pensam do andar de baixo é foda-se mesmo. Foda-se se essa galera foda-se se essa galera tá morrendo, foda-se se tá comendo osso, foda-se se morreram na pandemia sem oxigênio porque o governo negligenciou o oxigênio de uma capital importante, a capital, né, que também que também é o rosto do Brasil lá fora, porque é a capital da Amazônia. Então, cara, é muito deprimente, assim. Aí o que eu tenho feito cada vez mais e vou seguir fazendo, enfiar cada vez mais a minha cara nos livros, tomar o meu vinho, ouvir música e ver filme noir, né, Daniel? Porque é muito difícil é muito difícil sonhar com um Brasil decente, sabe? É muito difícil. É um trabalho hercúleo e eu dou cada vez mais valor a quem tem força para poder durante a vida toda. E a gente tem aí vários exemplos, né, de pessoas que viveram aí durante toda a sua vida sonhando com um país decente. Mas é muito difícil. É um trabalho realmente muito delicado levar essa esperança para o futuro, assim. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu quero comentar uma coisa que você falou aí, né? É verdade, né? Quando a gente fala do andar de cima, isso atinge diretamente os poderosos da imprensa, né? A imprensa, ela é feita, ela é bancada, financiada, e os donos dos grandes veículos são milionários ou bilionários, né? Não existe dono de veículo grande no Brasil só rico, né? Não existe, são todos milionários para cima. E essas pessoas não têm rosto, né? Nenhum dono de veículo, tirando o Silvio Santos, né? Nenhum dono de veículo vai lá, né? Botar. Que não está mais aqui. Que não está mais entre nós. E era foda-se pro babaca. Que hoje mora no céu. Não, era foda-se, mas era de outro tempo. O que eu quero dizer assim,
E a gente está vivendo isso agora, por exemplo, na campanha para taxar os bilionários, né, do 1% e tudo mais, né? A gente está vivendo isso. Esse 1%, ele não tá entre a gente, assim, né? Eles não têm rosto. A gente tem os sobrenomes, né? Mas nem nome, né? A gente sabe que é os Marinho, mas é João Roberto, não sei o quê. Saad, mas é João, é Johnny, sei lá o quê. Né? Então a gente tem os sobrenomes, né? Nem os nomes a gente não tem rosto, não sabe onde moram, não sabe onde ficam, não moram aqui muitas vezes. E essas pessoas, e aí incluindo os da imprensa, não só os especuladores, os banqueiros, né? Mas os sócios da imprensa, eles estão ali simplesmente, de alguma forma, parasitando e dando, e aí vai a crítica que eu gosto de fazer sempre, né, aos nossos coleguinhas. A gente tem ouvintes, jornalistas da grande mídia que ouvem o Lado B, que acreditam no que o Lado B fala, que gostariam de estar aqui no nosso lugar, não ter os nossos salários, né, porque, né, não temos grandes salários aqui no Lado B, mas de estar aqui no nosso lugar, concordam com a gente e que estão vendendo a sua força de trabalho para lá. E tem alguns que não vendem só a força de trabalho, tem alguns que estão vendendo a alma, estão vendendo os ideais, porque começam a corroborar e colaborar de uma forma muito rasteira com o que está acontecendo, porque não conseguem ou não querem, né, nem se posicionar de certa forma. E aí acho que a questão da Palestina, por exemplo, fica muito claro isso, a gente sempre fala aqui também. Os caras não conseguem nem falar, não, mas vou falar isso aqui, vou ver o que acontece, sabe? Tipo, vou falar, se os caras me chamarem no RH, eu vou falar assim, ó, me chamaram no RH, não falo mais sobre isso. E é uma falta de coragem, né? A gente entende, tem que chegar. E assim, são salários que às vezes são bons salários, né? Mas que são a migalha dos nomes e rostos que a gente não vê. Então eu lamento muito quando eu vejo, por exemplo, jornalistas aí que são até respeitados pelo nosso campo, né? Digamos assim, achando que é de bom tom entrevistar o presidente do partido que tentou um golpe. Surreal. Gente, o Valdemar... Muitas vezes o Valdemar é colocado na mídia como um político diferente do Bolsonaro, né? Ele quer tornar o Bolsonaro mais moderado e tal, e o que eu acho que até certo ponto faz sentido. Negociar com o Centrão e tal, tudo bem. Mas ele ainda é o presidente do país. Ele jamais ameaçou expulsar o Bolsonaro, né? Bolsonaro, por favor, se retire, porque... Ele paga um belo salário pro Bolsonaro. Ele paga um belo salário pro Bolsonaro, com dinheiro do fundo partidário. Com dinheiro público, né? Já que eles gostam de falar assim, com o nosso dinheiro. E tá tendo a porra de um julgamento que o grande quadro do partido dele, eleito pelo partido dele, que ainda está no partido dele, mandato no partido dele, atuando no partido dele, tentou dar um golpe de Estado, está sendo julgado. E que ele ajudou com... Não quero nem entrar nesse... toda a parte eu não lá quero de nem contestar o resultado das urnas. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque o Valdemar não está no escopo do processo, então não vou nem entrar, porque obviamente é um cúmplice, né? Mas no caso em voga, né? No caso em julgamento, não, nem é. Mas ele e aí acham de bom tom, não, hoje a gente vai entrevistar aqui o presidente do partido que tentou o golpe. E aí, tentou o golpe mesmo? Então assim, é o famoso, né, vamos entrevistar aqui o operador da Câmara de Gás e um judeu para saber quem, né, tem razão, né? Então assim, é complexo ver, né? Desacredita o Fagner aqui dando a seu rompante de desacreditar, faz parte, a gente vê a mídia. Eu acho que realmente é uma barreira muito grande, porque é a Globo. E a Globo é vista como para as pessoas, né? Para Dona Maria, né, de Piabetá, como anti-Bolsonaro. Porque se posicionou de alguma forma ali na pandemia, teve um posicionamento ali de alguma forma anti-Bolsonaro mesmo, né? Então, pô, se essa é a mídia anti-Bolsonaro... Não chega a ser anti-Bolsonaro, não, crítico. Que é lida como anti-Bolsonaro, entendeu? Posicionamento crítico. Ela não é anti-Bolsonaro, ela não é. O Paulo Guedes era o cachorrinho da Globo, a Globo adorava o Paulo Guedes. Ela não é anti-Bolsonaro, mas ela é lida como anti-Bolsonaro. Se você perguntar pra sua mãe... A minha mãe? É Globolixo, é Globolixo. Entendeu? A minha mãe não acha. A nossa mãe, a minha mãe, a mãe do Daniel, no caso, não, né? Vai falar assim, eu vejo a Globo, porque a Globo vai lá bater no Bolsonaro. Não vai ver a Jovem Pan, né? Por incrível que pareça, é a menos pior. Pois é, então assim, e aí eu fico imaginando, pô, se a Globo é a menos pior e fala assim, não, vem cá, Valdemar, comenta aí o que você tá achando do presidente da República, que foi do teu partido, que é do teu partido, que você sustenta, ter tentado dar um golpe, né? Então, assim, é surreal que a gente esteja vivendo isso. Não, ele nega que tenha sido uma claro golpe que ele nega. E fica por cima. É claro, mas mesmo que não negasse, né? Ele poderia falar de outras formas, naturalizando. Então, naturaliza que o Bolsonaro tá com soluço, com a saúde fodida. Foda-se, como o Fagner disse. Chama os quadros do PL para debater. E, assim,
não é nem quadros do PL, chama o presidente, que deveria estar, né, respondendo de alguma forma indireta, ou que pelo menos moralmente responda. Eu vou falar assim, irmão, enquanto tá tendo um julgamento, né, se resolve lá com o julgamento e depois você fala, né, pra ver se, né, vai que é absolvido, né, aí não teve golpe e tal. Enfim, é uma vergonha e realmente é uma trava ao nosso esperançar, né, Fagner? A gente olha, eu e Fagner, a gente vê nossos inbox, né, assim, é foda, porque a gente fica, cara, não é possível, velho. E os caras estão lá, né, pessoas que a gente sabe que não pensam aquilo, que eu sempre falo isso. Tá vendo alguma coisa de um jornalista da grande mídia, se questione, ele pensa aquilo mesmo ou ele está vendendo seu pensamento, sua fala, para ganhar um salário lá que às vezes nem é tanto. Então às vezes a gente fala, pô, se o cara acredita no que tá falando, ou ele tá falando só porque ele precisa daquele emprego, ou precisa, né, ou quer aquele emprego de salário lá de 5 dígitos às vezes, né, que é o melhorzinho. E é difícil realmente falar, pô, e aí como é que sai disso, né? A gente tá aqui montando a nossa estrutura, tentando apoiar outras estruturas de mídia independente que não são poucas e algumas são muito capilares, muito mais alcance que a nossa, né? A gente tá vendo o ICL, por exemplo, fazendo um trabalho que é bem bacana. A gente tenta apoiar de alguma forma, mas aí a gente fala, caralho, se essa é a menos pior, né? Imagina o resto. Falando em ICL, teve a denúncia lá do... que acho que o próprio... Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira, né? Testemunha... Presidente do PP e ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Teve a testemunha que viu ele pegando dinheiro, do gente PC, ligada ao PCC, lá. Aí, isso praticamente não repercutiu na grande imprensa, repercutiu numa notinha do UOL, que tinha um disclaimer no final, divulgado pelo portal ICL, ligado à esquerda. Ligado à esquerda. Aí, tipo, os grandes portais, eles são todos neutros. Neste caso, eles colocam a cara das pessoas, né? Isso aí. Dos portais. Mas eu queria, retomando um pouco a questão lá, né, desse projeto farsesco aí de anistia, queria relembrar uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, né, que, né, eu ia dizer, nos deixou, não é o melhor termo, né, a gente se despediu dele no último dia 30 de agosto, acho que eu vou falar assim porque as pessoas às vezes falam... lamentando, né? Claro que a gente lamenta, mas falam de uma morte como a do Luiz Fernando Veríssimo como perdemos. Na verdade, eu acho que nós tivemos, né? E devemos, acho que, ter muita gratidão a isso. Tivemos Luiz Fernando Veríssimo por 88 anos. E aí tem uma frase dele numa crônica de 2018, de maio de 2018, se não me engano, chamado Farsas. Em que ele fala sobre esse pedido, né? Ele chocado ali com esses pedidos de intervenção militar. Ali em 2018, a gente vê isso desde 2013, mas em 2018, ali no ano da eleição do Bolsonaro, isso estava bem evidente nas manifestações, já do que viria o seu tom da campanha também, que sempre foi o tom da campanha desses caras. E aí ele fala que o Brasil alterou, né, a frase do Marx, aquela da tragédia, né, da história se repetir como tragédia e depois como farsa. Porque no Brasil, as farsas é que se repetem como história. E, de novo, aí nesse lance da anistia, a gente vê, né, um movimento farsesco para colocar, ainda usam, né, a anistia ampla, geral e restrita, porque, claro que se relaciona ali a anistia da... Que era um lema de 79. Exatamente, 79, o Bêbado Equilibrista, inclusive usando, né, algumas músicas do mesmo período, assim, para confundir, né, para tornar a farsa ainda mais amarga para os verdadeiros democratas desse país. E eu trago essa menção, né, e da farsa e da anistia, e aí já pegando também do Tarcísio, que tem sido colocado como esse grande articulador, e o favorito, né, da grande mídia, dos barões, dos poderosos aí, para pensar um pouco sobre lealdade na política, porque eu realmente acho importante a lealdade na política, mas não dá para comparar, por exemplo, o que foi o movimento Lula Livre com a lealdade dos bolsonaristas, porque neste caso é tão atípico esse julgamento que a gente está vendo, que ao demonstrar, né, ao Valdemar da Costa Neto e Tarcísio e todos esses que querem se tornar herdeiros do bolsonarismo, demonstrarem sua lealdade ao bolsonarismo, eles estão, ao mesmo tempo, né, instantaneamente traindo a democracia brasileira. É isso que precisa ficar muito evidente. E que a imprensa trata como se fosse, né, normalizando, como se fosse, não, mas olha só, é um direito, né, o Demóstenes Torres disse algo parecido, né? Que, olha, eu sou provavelmente a única pessoa que gosta do ministro Alexandre de Moraes e do Jair Bolsonaro, né? Ele fala que se precisar de levar cigarro para o Bolsonaro na prisão,
ele, né, vai levar porque gosta do Jair Bolsonaro. É este o nível dessa gente, né? O gostar normalizado. Mas gostar de alguém que atenta contra o Estado Democrático de Direito é atentar também contra o Estado Democrático de Direito. Neste caso, porque era o cara que deveria ser protetor da democracia brasileira, era o primeiro nome, era o presidente na época, sabe? E aí isso é tratado como normal, né? Para que essa grande farsa se repita continuamente. Isso é um negócio assim que parece... Contra o que nós estamos lutando, né? A gente vai ver, parece esse grande teatro que eu mencionei lá no início. Então, esse fato aí da lealdade, dos atores políticos sendo tratados apenas como aliados, né? Ou então do Tarcísio ser normalizado quando diz... E quando sobe em palanque, né? Porque foi aos atos em que o STF foi atacado, em que o Malafaia falou, né? Tudo que falou. Isso está documentado, gente. E isso não é problematizado em momento algum. Ele não Tarcísio, eu digo, né, não é questionado em momento algum sobre isso, e isso não é tratado como um atentado à democracia. E eu acho que a gente precisa provocar esses movimentos, né, porque eles precisam ter que fazer essa conta. E essa conta vai ser nas sobras mesmo, sabe, vai ser do milímetro ali, qual a perda que vai ter. Porque o bolsonarismo também tem os seus limites. Então, quando eu trago para cá, por mais que eu brinco com essa coisa do esperançar, são coisas que precisam entrar na conta, né? A extrema-direita só tem como andar cada vez mais, e eles jogam muito com isso, né? Para os extremos. Eles querem se dizer os neodemocratas, querem ali jogar como se fosse o centrão, mas o centrão também é cada vez mais extrema-direita, ele pesa para lá. Tanto que agora, com esse movimento, né, do PP e do União Brasil saindo do governo, nós vamos ver o que fica então desses, porque tem ministro aí que está dizendo que está despachando normalmente, né? Vamos ver qual que é a conta que eles vão ter que fazer, porque vão ter que fazer também, né? Isso daqui eu já me autodeclaro como uma pessoa de sociais aplicadas, né? Não é exatas, não é muito a minha, mas essas coisas precisam entrar na conta, na nossa também, para que a gente possa traçar as nossas estratégias da melhor forma possível, como eu disse lá atrás, saindo o Tarcísio, né, como candidato, abre a possibilidade da gente ganhar também o governo de São Paulo. Por que não? Eu acho que faz sentido, sim. Mas só para fazer um comentário, você falou da comparação da fidelidade e tal, né? Assim, é isso, a gente vive uma mídia que segue comparando o Lula com o Bolsonaro, em todas as ocasiões. Tudo. Assim. Inclusive, como se defendeu no processo. Falaram aqui por que o Lula... reagiu. Eu vi esses dias, Globo... Por que o Lula foi na primeira instância e o Bolsonaro nessa... Eu acho até que é uma explicação válida de se dar, porque, né, tem ali uma materialidade, mas é isso, assim, estão comparando uma coisa que não tem... E aí, do ponto de vista, inclusive, né, material. Farsesco. Não vou nem entrar no ponto de vista da farsa. Não vou nem... Olha só, eu tô tentando negociar várias coisas que não são negociáveis, mas eu tô tentando, sabe? Pra tentar encaixar aqui, pra tentar falar, legal, o Lula foi investigado por corrupção, tá? Beleza? Não foi uma farsa. Foi investigado lá, foi julgado e tal. Não foi por um golpe de Estado, sabe? Tipo... Então eu tô tentando diminuir aqui e não consigo, mas aí porque... É isso, assim, é o conceito... O conceito já parte desse pressuposto, né? O Lula, pro Lula, para ter a farsa do Lula, precisa acontecer a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro e vice-versa. As coisas não por isso que não são coisas que eu tô tentando negociar aqui na minha argumentação, mas que não se negociam, porque se encaixam, né? Pra gente tratar o Lula como um corrupto, um homem que quebrou o Brasil, que vendeu pra Venezuela, a gente precisa normalizar que o Bolsonaro esteja um cara aí que tentou um golpezinho e tal, faz parte. Então... Tentou, mas não conseguiu. Faz parte, mas não era um golpe, só foi um arroubo e tal. Então, assim, é isso, assim, isso realmente é complicado e eu acho que a gente tá vendo, como o Fagner falou, um movimento, eu não acredito que eu vou falar isso em 2025, mas vou falar, dignado à direita da Globo. Caralho, vai virar, mas daqui a pouco vai virar o Jovem Pan, né? Mas enfim, as coisas são que são, de fato, a Globo está conseguindo, né? Conseguiu se posicionar ali num centro-direita, sei lá, numa direita limpinha, e é isso. E aí, no final das contas, né, Fagner, que a gente conversou em off, eu trago para vocês, ouvintes, que sabem, né, disso, né? No final das contas, todo liberal é um protofascista, tirando raríssimas exceções, né? E, no mínimo, ele vai normalizar o fascismo, que é o que a gente mais vê. No máximo,
ele vira um fascista, ele bota a roupa amarela, né, do fascismo. E na média, ele passa o pano, né? Ele fala ali, não, vamos ver, faz uma análise, né, e tal. Então, é isso, assim. E a nossa mídia é uma mídia liberal, com personagens liberais, que não dá nem espaço para um cara falar, né? Eu fico imaginando, às vezes, outro dia eu tava tomando banho, e fiquei imaginando assim, né? Esse jornalista que a gente sabe que é de esquerda, né? Vamos supor, botar esquerda. Progressista. Esquerda, progressista. Eu fico imaginando um dia que o cara fala assim, não, mas isso é o capitalismo, né? Imagina, o cara, não sei qual é o Estúdio I, se é o Jornal das 10, não sei, porque eu não vejo Globo News, né? Mas eu fico imaginando, né, Globo News, né, um fulano, uma fulana desses, qualquer que a gente sabe, né, que são críticos, né? Fala, não, mas isso é o capitalismo. Imagina, né, tipo, não, vai falar coisa pra caramba, isso é capitalismo. Isso aí, ultraliberalismo na América Latina. E aí encerra o assunto, né, que é a famosa figurinha do... Aliás, indo pra política internacional, o seu presidente do país vizinho tá enrolado aí, né? Com denúncia de que a irmã dele tá levando 3% em verba de associação de pessoas com deficiência. A prestação de serviço a pessoas com deficiência e tal. Então ele tá meio enrolado lá. E aí você começa a aparecer manchetes que ele abandonou a agenda liberal. O Milei não, corrupto, aí virou petista. Ele não é mais liberal, ele não está cumprindo com a agenda liberal. Ele se elegeu com o discurso da motosserra, mas agora ele não é mais liberal, não. E ali ainda tem isso, né? Tipo, fala-se pouco, né? Porque se fosse nossa Cristina Kirchner... Nossa senhora. A gente viu o que aconteceu lá com as denúncias lá que tinha lá também. Que também foi lawfare, mas enfim, né? Então... É isso, assim, acho que a gente tem visto agora, a gente volta com o lado B já depois da sentença, né? E aí eu quero... Eu não sei, e eu não sei se Fagner não sabe se estará aqui, então que sensação que vocês têm depois dessa primeira parte aí do julgamento? Que sensação que vocês têm aí em termos de sentença, né? Se a gente tem esperança dele ser julgado, condenado e pegar uma prisão, vai ficar na prisão domiciliar... Eu acho que assim, a defesa vai tentar de todo jeito impedir que ele vá para um presídio, né? Vai tentar aí arrumar uma prisão em hospital, vai meter o atestado. Acho que é isso, né? Vai falar que ele tá cagando pela boca, como se ele não cagasse pela boca desde sempre. Há 70 anos cagando pela boca. Pois é. E aí eu acho que é o que eu espero que vai acontecer. Vou ficar surpreso se não for isso. Agora, do ponto de vista da condenação, é óbvio que eu espero que todos eles sejam condenados, aí, cada um com a sua chamada dosimetria, né? Mas não espero nada diferente. São todos seres degradantes que tem que ficar à parte da sociedade e que não pode ter direito político. Essa galera não pode ter direito político. Rede social. Não pode ter rede social e não tem que ter liberdade mesmo. Tem que ser privado da liberdade, tem que ficar... Essa galera é nociva à ideia de convivência em sociedade. São poucos. Tem muita gente para prender ainda, tinha muita gente para processar. Eu espero que esses sejam só os primeiros nazistas presos da história do Brasil, que a gente ainda aprenda muito nazista daqui para frente. O Braga Neto, que tá puxando cana desde dezembro, né? É verdade, tem isso, né? Foi preso no dia seguinte do meu aniversário, que é aniversário de Dilma Van Rousseff. Eu acho que ele puxa uma cana porque ele é relativamente novo, né? Tá, né? Não, ele vai ter uma... Não é fácil manter. Eu acho que ele vai ser com mais crimes graves nas costas depois do Bolsonaro. E é relativamente novo. Outros generais, ali, o Heleno, por exemplo, acho que pela idade vai acabar pegando uma domiciliar e tal. E o Jair, eu acho que ele vai ser... A dosimetria dele vai ser pra ele puxar uma cana, de verdade. Mas é isso, vai meter atestado, né? Já tá... Todo esse rame-rame aí na imprensa, crise de soluço, está deprimido, não se alimenta, já tá criando o clima para meter um atestado no dia 15, na segunda-feira, 15 de setembro. E aí, Luara, queria saber a sua opinião também, mas é aquele meme, né, que esses dias eu vi lá, até acho que no nosso grupo do Telegram. Aquele meme, tipo, tá preso, putz, é domiciliar.
Mas é prisão, né? Mas tá preso. Tá preso, né? Você acha... Eu queria muito vê-lo de uniformezinho, né? Eu, como não sou um abolicionista penal, tem até amigos que são, mas eu não sou. E contra fascismo... E também quem é, mas é contra fascista não é gente. No então sistema não tem federal direito. vem escrito o quê? No Rio de Janeiro é SEAP. Não sei, botar um o uniformezinho. macacãozinho verde SEAP. Eu queria muito ver assim, mas eu acho que ele vai ficar na domiciliar mesmo. Mas eu queria muito, ele vai ali a salinha do exército. Eu queria E que muito caia no passar... esquecimento, que é muito importante. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso é que é muito importante. Essa galera não só tem que ser presa, como tem que cair no esquecimento. Isso aí eu sinto muito, mas não vai. Não tem que ser pauta. mídia, não tem que inclusive, ser não vai notícia. deixar. Não, mas eu tô falando da mídia. Não tô falando dos corações fascistas que nos cerca. Esse eu sei que vai ter Mas sempre não um vai, espaço não no vai coração. Tô falando... Se o Collor não foi... mas o Collor não foi preso, né? O Collor foi preso agora. Pois é. Com 30 anos de atraso também. Você acha que a gente tem esperança, Luara, de vê-lo aí? Pelo menos ter uma imagenzinha, né? Pra gente, pelo menos, tomar uma cerveja ali, mais... Ou você acha que vai ficar na domiciliar mesmo? O que você tá achando aí das condenações? Eu concordo com o que já foi dito. Eu acho que vai ficar mesmo na domiciliar. Não tenho esse apego com a imagem, não, viu, Caio? Vou ficar no desejo, na imaginação, na fantasia. Mas pra mim já tá de bom tamanho, porque eu... Aí sim, meio que concordo com o Fagner. Porque eu acho que pra essa gente... o ostracismo é o esquecimento, porque eles vivem da barbárie, das suas declarações fascistoides, e aí que esses caras sejam apartados da vida pública e política já é um grande passo para a nossa democracia, porque eu poderia discordar de mim mesmo e falar, acho que esse julgamento merecia sim uma espetacularização, pelo tamanho, né, pela história, pelo que representa de histórico, mas como não foi, como foi essa normalidade chata, morna, também que bom que foi, porque vamos dizer aí que as instituições estão funcionando, que existe de fato um rito a ser cumprido, está sendo cumprido, até mais do que a gente gostaria de admitir, né? Mas eu acho que isso também colabora para que seja encarado como, olha, a partir de agora, né, quero acreditar, que golpistas serão tratados como inimigos da nação e podem ser condenados. Que demore, né, como demorou, eu acho que demorou com tanto de prova que tem, com a coisa toda, né, por mais que existem esses ritos democráticos, esses ritos jurídicos e tudo mais, eu continuo colocando, né, que eu acho chocante que a gente precise de tanto e de tanta retórica jurídica para poder dizer o óbvio, porque tá ali aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de senso, e mesmo bolsonaristas têm que fazer cada vez mais malabarismo, né, para apelar para essa coisa da saúde e tudo mais, porque é um cara que tentou fugir. O Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo. Eu discordo um pouco de quem diz que acho que não entrou na conta a coisa do timing político, acho que entrou muito, porque se fosse olhar, esse é um sujeito que já deveria ter ido em cana há muito tempo por outros motivos, mas por esse especificamente não tem como apartar assim, do que foi, né? Ele como líder, e até das declarações, do comportamento pós-eleição, em qualquer outra figura, principalmente a esquerda, seria tratada como um criminoso, seria tratada como um golpista, e isso também acho que deve servir de lição à esquerda para pensar sobre os limites da democracia e da sua atuação também, seja para tensionar não a democracia, mas seja para tensionar a democracia, né, o contorno burguês da democracia, eu acho que aí sim, mas também para defendê-la, sabe? Para a gente pensar o que ainda necessita ser feito, seja no ordenamento, né, jurídico, seja na luta política, no cotidiano, nas ruas, nas nossas organizações, nos movimentos sociais, para que a gente continue a defender a democracia, para que a gente se defenda dessa gente, do golpismo possível, sabe, do golpismo que atua nas brechas, inclusive nas brechas que a gente está vendo na defesa, dessa retórica, né, que para alguns bolsonaristas aí estão falando, mas estão tratando como isso é uma farsa e tal, os caras não implodiram, eles foram para, né, essa ala do bolsonarismo ali, né, dos filhos do Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Alan Santos, da própria Zambelli, que foram pro all-in, né, pesado assim, e agora estão lá
meio que isolados, né? Não tem também como voltar atrás essa gente. Mas existe esse bolsonarismo que está ali jogando com o jogo, inclusive se canibalizando. A gente viu as defesas, né, como o Daniel disse, jogando Bolsonaro embaixo do ônibus, mas também se contradizendo. Então, uns dizendo, olha, né, tentei demover de quê? Como, né, tomou aquela invertida da Carmen Lúcia. E, enfim, eu acho que essa canibalização, como eu disse, né, das contas, também precisa entrar nas contas dessa defesa da democracia. Eu acho que isso é a lição que precisamos tirar, né? Para além das condenações que são importantes e que eu acredito que vai acontecer. E aí, claro que eu acho que todo mundo vai ficar decepcionado. Isso, apesar de ser a otimista, a esperançosa daqui, acho que a frustração é inevitável, porque o que eu desejo para Jair Bolsonaro e para esses... Na verdade, são muito mais do que esses 7 réus que estão ali, mas para colocar, né, nesse primeiro, no núcleo da trama golpista, eu não posso nem dizer no ar, nem no lado B, o que eu desejo para essa gente. Então, a frustração já é uma coisa que tá na minha conta. Mas que eu espero que a condenação, né, a legitimação da pena, né, a condenação institucional dessa gente seja só o começo da condenação do golpismo, né, como algo que a gente não pode mais deixar de antever primeiro e de combater a todo momento. Porque, como eu disse, né, a democracia é frágil. A democracia ela precisa ser defendida no cotidiano. E o que é essa democracia, a gente também está por construir. A democracia ela é o que ainda a gente não conseguiu fazer. Né? Então, tudo isso traz para a gente muito mais tarefas, né, do que passou. Acho que não passou nada. Esse é um marco, mas não é nem o começo, não é o final também, mas é um grande passo. Eu acho que é um passo realmente muito importante para a consolidação dessa defesa, né? Dessa defesa cotidiana do que é a democracia, mas também dessa defesa da gente enquanto campo de esquerda, né? Enquanto campo que combate o fascismo de verdade, né? E que nomeia as coisas. Porque, assim como a Carmen Lúcia diz, demover de quê, né? E se para o ordenamento jurídico as coisas precisam, né? Os crimes precisam ser tipificados para eles de fato existirem, porque senão a gente fica nessa, não, mas conversar sobre, que é o que a defesa da maior parte dos acusados diz, conversar sobre não é crime. Tá, mas a partir de qual momento, então, que isso se torna crime? A partir de quando se atua, de qual reunião, e aí vira todo esse teatro que nós falamos. Parece que eles falaram num churrasco, né? Trocando uma ideia na beira da piscina. Como se fosse uma coisa menor. E não na sala do presidente da República. Planejar, matar. Com os comandantes militares. Planejar matar o presidente, o vice e um ministro do STF. Não, eu só falei. Então, assim, tem coisas que... aonde que começa, aonde que termina? Mas para além disso, como é que a gente se protege disso tudo? Sabe? Aí falando enquanto, né, pessoas de esquerda, movimentos, partidos, para que essa gente nunca mais ouse falar, nunca mais ouse se reunir para tratar sobre, porque vai ser pego, vai ser investigado, vai ser julgado, vai ser preso. E vai ser ostracizado, vai ser apartado da política. É isso que a gente precisa. Neste momento, eu acho que é isso. E nisso tem esperança, sim. E nisso eu realmente espero que daqui a alguns anos as pessoas comuns também, elas não estejam lembrando da cara de Braga Neto, sabe? Que Bolsonaro seja tratado como a escória que é, e que seus filhos, que a sua descendência seja continuamente amaldiçoada também. Eu só discordo de você só sobre a questão da imagem, Luara. Na verdade eu discordo, né? Tem um ponto de vista diferente, porque eu acho que a imagem importa muito, assim, porque a ponto dele, por exemplo, não ter ido ao banco dos réus. Uma imagem do Bolsonaro no banco dos réus do STF, ela mexe, né? É claro que eles vão tentar, né, vitimizar, como eles já estão fazendo, mas mexe e motiva a gente, inclusive, né? Essa imagem é circular, como está circulando essa maravilhosa aqui, né, da Folha, do UOL, né? Dizer que a gente só não fala mal da imprensa corporativa, foi publicada uma foto hoje do Jair lá na prisão domiciliar dele no UOL, que o fotógrafo tirou por trás das grades, né? Então ele tá com as barras das grades da casa na frente. Não é Guilherme Biló isso aí, não? Não é a Gabriela, não. Eu procurei exatamente pra achar isso. Ela é craque nisso. Então acho que seria importante, assim, né? De ter. Por isso que eu queria ver. Por mais que eu acho que vai ser, né, sei lá, em casa, mas eu queria ver um momento, né? Porque eu acho que isso é importante, impacta neles e impacta na gente também. É uma forma da gente se motivar e da gente se mobilizar, né? Por mais que de repente seja ali, depois
acabou, morreu. Então eu queria ver ele no banco dos réus, é facultativo, ele pode não ir, né? Acho que ninguém foi um só, né? Nem vi, acho que ninguém foi, pelo que eu vi. Acho que o Paulo Sérgio, o ex-ministro da Defesa. Teve um que foi, mas é isso, né? Não é um player político. Então. Eu não sei se vocês viram, Caio, recentemente uma foto que foi no X, né? O antigo Twitter, que a gente sempre tem que falar assim, agora, que alguém que pegou assim, olha a camisa que eu achei, sei lá, num brechó, e aí era Bolsonaro e Hitler, mas era uma camisa anti-Bolsonaro e Hitler. E aí a gente entra naquela coisa de não pense em tal coisa, sacou? Eu sou um pouco, não é, né, podemos, acho que existe a discussão de, não, mas não basta negar para a coisa deixar de existir, não é isso. Mas eu tenho minhas dúvidas também do impacto dessa imagem, assim, quando esse tipo de gente deveria ser mesmo esquecido. Sabe? Esse tipo de gente deveria ser largado. Eu não gosto de falar, porque eu sim sou abolicionista. Mas não vai ser, gente. Isso aí não tem como acontecer. Não vai ser esquecido. Não vai ser. Não tem como. Não vai, mas ser. Eu acho que tudo que contribua para que a gente não fale mais, que essa pessoa não tenha mais capacidade de opinar sobre nada, de atuar, e que seus filhos, toda a gente que se mostrou e quis ser herdeira, não tem mais que responder quanto a isso, sabe? Falar sobre Bolsonaro, eu sei lá, eu acho que eu passei, talvez seja um trauma, eu admito que posso estar errada, já pensei como você em outros momentos. Não é um trauma não, você tá certa. Não, mas eu acho que eu já pensei como você em outros momentos. Eu acho que tá muito na base do desejo também. Você tá certa, eu gostaria disso também, mas não vai acontecer, esse é o MIB, né? É aquele negocinho do MIB, né? Que você esquece. Não vai acontecer. Sim, a mídia que a gente tem não vai acontecer. Né? Com a sociedade que a gente tem. Lembra, 40% dessas pessoas, se pudessem votar no Bolsonaro, votariam. Mas eu não acho que 40%... Tem 40% dos nossos aqui, 35, 30, entre 30 e 40, que votariam nele de novo. Então não tem como esquecer. Eu sei, mas eu não acho que 40% dessas pessoas colocariam o próprio delas na reta pelo Bolsonaro. Eu acho que 40%, que boa parte desses 40% também falariam, pra mim tanto faz, tanto fez, ou então não gosto do Lula, mas também não gosto do Bolsonaro. Sabe aquela coisa assim, de tudo igual? Acho que tem uma parte dessa gente que também jogaria pela janela. Tanto que a gente teve um movimento, né, de gente que, poxa, eu votaria no Lula, mas como ele não pôde ser candidato, votei no Bolsonaro. Então, mas assim, foi 49-51 em 2022. Dava pra votar no Lula e 49% votaram no Bolsonaro. Mas eu acho que os movimentos também, as coisas acontecem nos últimos tempos, né? E aí, talvez venha daí. Existe muito de desejo na minha fala, e por isso que eu falo assim, eu admito que há muita chance de eu estar errada, porque é uma opinião mesmo, não é uma coisa altamente fundamentada, tá também fundamentado pelo meu próprio cansaço nos últimos tempos, sabe? Eu queria que essa condenação me trouxesse um senso de justiça. Não vai acontecer nunca. Já me sinto frustrada por antecipação. Mas como não vai trazer a justiça que eu acho que seria, né, a justiça, que me traga pelo menos um pouco de paz. E o que vai me trazer paz é que essa gente saia. Eu trocaria a prisão dele pelo esquecimento. Por mim, ele poderia ficar com a casinha no campo, aqui em Resende, lá onde, na Barra da Tijuca. Eu trocaria. Eu preferia vê-lo nunca mais. Se fosse pendurado de cabeça pra baixo, talvez eu concordasse. Não, nem preciso. Eu queria... Se falasse assim, Caio, a mídia nunca mais vai repercutir uma fala do Bolsonaro. Trocaria. Só que não vai acontecer, né? Então, por isso que eu tô falando, né? Não é irreal, assim. Não tem base, né? Eu também gostaria. Por exemplo, se a gente vivesse no momento que a partir do governo Lula agora, a gente não falasse do Bolsonaro, ou pelo menos não só falasse dos crimes que ele cometeu, mas não é nem isso que aconteceu. Eles tratam ele ainda como um player. E aí o que mobiliza mais ainda essa base de 30% a 40% das pessoas que não deixam de ser, né? Porque é isso, estão lembrando que ele existe, estão lembrando que tá lá, que pode ser uma injustiça, enfim. Isso aí já é um papo que a gente pode desenvolver nos próximos programas. Eu só queria dar um serviço antes da gente dar uma boa noite, que é só, enfim, né? Que eu acho que é legal, de repente tem gente que quer se informar pela gente, né? Não só nossas opiniões, né? É o Bolsonaro mais os 7, né? O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o Augusto Heleno, né? O general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto da Casa Civil e o general Paulo Sérgio Nogueira da Defesa. E candidato a vice-presidente, é bom. O Braga Neto, O Almir Garnier, que é o almirante da comandante da Marinha. O delegado Alexandre Ramagem, eu tô fazendo questão de dar os cargos, né? O delegado Alexandre Ramagem, que foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência. E hoje é deputado federal.
e foi candidato a prefeito aqui no Rio, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem, né? Então, os crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. As penas máximas pode levar o Bolsonaro a uma condenação de 43 anos. Está sendo julgado, né, pela primeira turma: Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, né? Essa é a ordem. Vai ser na terça-feira, tem os votos, tá? Dia 9 já começam os votos. Terça e quarta. Alexandre de Moraes é o relator, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Essa é a ordem, tá? E aí na sexta-feira vai ter a sentença, né? Cabe recurso, né? Embargos de declaração, que é o embargo que você, a grosso modo, você pode contestar alguma coisa, uma vírgula errada lá da decisão. E o embargos infringentes, que é se a sentença for 3-2. E é isso, a gente vai voltar só agora, já dia com 15. Ele condenado, a gente grava aqui dia 15 e na terça-feira, dia 16, que tem um programa aí da condenação do Bolsonaro, saberemos em que termos. Lu, obrigado, boa noite. Então, até daqui a alguns dias aí, a gente espera com alguma coisa a ser comemorada. Tchau, tchau. Valeu, Caio, Fagner, Daniel. Valeu todo mundo que ficou com a gente até agora. É isso. Mas, de qualquer forma, apesar dessa minha última fala não ter sido tão otimista assim, né? Falei muito de frustração, falei muito de um desejo diante do meu tormento. Eu acho que, de qualquer forma, a gente, semana que vem, semana que vem sim, mas na nossa próxima gravação, nosso próximo encontro aqui, estaremos comemorando de alguma forma, né? Acho que é importante, o Fagner falou, né, de achar esses afagos em meio ao cotidiano tão difícil no Brasil. Mas estaremos comemorando de alguma forma, pessoal. Então, isso... E comemorem sim. Cada pesar, né, o Caio, você fala muito disso. Vamos festejar, vamos ouvir muito o hino da madrinha Beth Carvalho e Itagal também, enfim, agora com São Paulo um pouquinho mais feliz. Estaremos comemorando de alguma forma, espero. Até lá. Tchau, tchau. Com o São Paulo tá mais feliz e agrave a crise, mas boa sorte ao Galo. Com o São Paulo, que é nosso, inclusive. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite. Quero ver o preparador do São Paulo bater no Hulk, né? No Pedro. No Hulk eu não sei, mas no Rony, no Júnior Santos, nossa. Quero ver. São Paulo, aliás, preparador. Eu tenho a minha autorizo. Você tem a sua lista? Não, o Rony, de repente, né, vai melhorar aí. É isso, não, cara, gente, valeu. Obrigado mais uma vez, Lu, Caio, Daniel, Gil. E aí até, não sei se até o dia 16, 15 ou se só depois, enfim, vamos saber aí nos próximos dias. E vamos em frente. Muito cinema, muita literatura, muito vinho bom. Videogame, se quem tiver, e vamos em frente. E vamos rir também da desgraça de quem merece se desgraçar. Já que querem dar as notícias dos soluços dele, então que cada soluço e cada passada de mal de soluço a gente ria desse desgraçado. Daniel Soares, boa noite, vamos dar parabéns aqui, né, para o aniversariante da semana, né? Boa noite, né? Temos um cara cujo destino era ser patriota, né? Um homem nascido em 7 de setembro. Né? Teremos aí uma comemoraçãozinha Fagner Folia no final de semana. Quem for do Rio e quiser chegar lá, tá convidado. Enfim, vai ser ambiente aberto, lá no Bom Baródromo. Vamos lá ouvir um samba enredo, tomar uma paradinha e rir do soluço desse desgraçado. Quem quiser, ouvinte que quiser aparecer, que for do Rio de Janeiro, tá convidado. O crédito da imagem que a gente estava falando lá no UOL é Pedro Ladeira. Fotógrafo. A gente vai ser, inclusive, a imagem que a gente vai colocar. A gente encerra por aqui... Não, semana que vem. Tem que botar crédito. Não, a gente vai botar só na outra. A gente encerra por aqui, né? Como a gente falou, na terça-feira aí, o novo horário, o novo dia. O Lado B estará de volta para continuar debatendo o Brasil e o mundo da maneira que você conhece, de forma independente, crítica, contra-hegemônica e com o coração cheio e a consciência tranquila. Esse é o nosso jeitinho de debater a vida. Forte amplexo e até terça-feira que vem, dia 16. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.